Como eu estava dizendo no bloco anterior, precisamos agora dizer por que a filosofia é uma ciência. Ou seja, na medida em que a filosofia faz um discurso, não é, divergente com relação à ciência tradicional, né, e ao senso comum também, por princípio, na medida em que o senso comum não vai à essência, a filosofia dialoga com o senso comum sempre numa perspectiva crítica, na medida em que não vai à essência. Mas também e principalmente, para o pensamento moderno, a filosofia é divergente e faz o pensamento crítico em relação à própria ciência tradicional empírica, não é? Experimental, que é o cogito, que é o pensamento e a definição moderna de ciência. Esta ciência, como eu disse, visa sempre a verdade, enquanto a filosofia, ainda que possa vir a produzir para a sociedade novos discursos que vão ser aproveitados depois como verdades, a filosofia não parte para o objeto que estuda, para o fenômeno social ou para o fenômeno da natureza. A filosofia não se dirige ao fenômeno já querendo produzir a verdade. Não, a filosofia parte criticando o status quo, parte criticando, né, o momento do discurso e a narrativa que existe naquele momento, e a partir dali reflete em outras possibilidades, colocando em relação àquele pensamento oficial, aquele pensamento que está dogmatizado, né, coloca outras propostas. O quanto a proposta que a filosofia está colocando nova, e a nova discussão e um novo conceito que ela está elaborando é apenas um princípio de reflexão. Não cabe à filosofia dizer o quanto aquele novo pensamento ou aquele novo conceito é uma verdade ou não é, porque senão a filosofia vai virar uma área de conhecimento tão dogmática quanto as outras áreas do conhecimento. E percebas, o senso comum ele é extremamente dogmático. É mais difícil falar e discutir em relação a um pensamento do senso comum, que as pessoas usam maciçamente, do que às vezes conversar com um cientista. Porque o cientista, por mais que o objetivo dele seja a verdade, o cientista é um homem que está sempre em permanente atualização de conhecimento, enquanto que o senso comum não está. Então, o senso comum é conservador. O conhecimento científico moderno, ele não é conservador na medida em que ele está sempre se propondo a novas inovações e a novos resultados. Ainda assim, o pensamento moderno científico, por procurar chegar a essa verdade, se distancia, né? E é aqui que ele se distancia fundamentalmente da produção do conhecimento do tipo filosófico. A pergunta, se o conhecimento da filosofia é científico, na medida em que ele não se propõe à verdade, mas a achar a essência, a procurar discutir a essência, né, dos fenômenos, responder se este conhecimento, então, a filosofia, se é ou não é científico, parte, né, da premissa de que existe um outro método, uma outra forma de se produzir conhecimento, que não é só a forma experimental, empírica, laboratorial, né? Os métodos das ciências humanas e das ciências sociais são métodos que produzem ciência pela coerência da reflexão e pelo encadeamento metodológico, sistêmico de uma nova ideia. Então, a filosofia não está se propondo às verdades, repito sempre, mas isso não significa que a filosofia não tenha por trás determinadas metodologias e que o pensamento filosófico seja aleatório e que não seja um pensamento sistêmico. O que vai dar, né, à filosofia como conhecimento, o caráter de ciência, é a sua reflexão coerente e a sua reflexão numa discussão com pensamentos anteriores igualmente considerados também coerentes. O mundo das ciências humanas, não é, onde a filosofia se coloca, digamos assim, não é um mundo que segue os mesmos métodos
e os mesmos sistemas de observação da natureza e dos fenômenos sociais. O mundo da filosofia se relaciona com o pensamento anterior e se relaciona com a explicação anterior, sempre na perspectiva do contraditório, procurando construtivamente novos conceitos e novas explicações. Se vão ser ou não aproveitadas essas explicações, não cabe à filosofia definir isso. Isso será definido, digamos, pela intelectualidade daquele grupo, pela academia, depois isto vai ser publicado, será discutido amplamente pelos especialistas da área, pelos doutores, e depois isto um dia chegará a ser aproveitado ou não na reflexão, né, do momento histórico em que a sociedade quiser aproveitar esse conhecimento. A filosofia, a gente pode pensar que a filosofia, ela não tem uma definição universal e atemporal, porque, no fundo, se a gente olhar bem para os filósofos e para os pensadores, nós vamos perceber que a maioria deles foram preteridos, foram rechaçados e foram esquecidos ao longo da história. Na verdade, o pensamento filosófico atual é que é o pensamento da própria filosofia em construção, né? Quer dizer, eu estou tentando dizer que um pensamento filosófico antigo, de um filósofo que viveu antes de nós, só hoje é que pode estar sendo resgatado. Porque só hoje é que a sociedade, né, e os homens, a vida social, exigiu dos homens que eles resgatassem aquele pensamento. Muitos dos pensamentos antigos produzidos foram esquecidos e provavelmente muitos nunca se tornaram, digamos assim, clássicos de referência para a gente refletir a existência humana e a nossa condição humana diante da natureza, simplesmente porque eles nunca mais foram resgatados. E tem muitos que foram resgatados e que possivelmente no futuro serão esquecidos, assim como muitos que foram esquecidos serão resgatados no futuro. Então a filosofia é atemporal, mas isto não significa, repito, que a filosofia não seja uma ciência. Ela simplesmente é uma ciência que ela se baseia numa metodologia da construção permanente do pensamento humano, né, sem pretensão de verdade, mas altamente reflexiva, metodologicamente reflexiva, coerente, sistêmica, e existem métodos, né, que a gente pode usar para produzir o conhecimento. Qualquer aluno e qualquer pesquisador que vai se dedicar à filosofia, a primeira coisa que vai ser exigido dele, provavelmente pelo orientador dele, é que ele diga qual é a metodologia, não é? E a metodologia é extremamente importante quando a gente faz pesquisa na área de humanas, porque como o pensamento será desenvolvido no processo da construção filosófica, o método que você escolheu no início já dirá qual é o caminho sistêmico da sua reflexão. E isto vai determinar, né, em grande parte, o resultado a que você pode chegar. Então, diferentemente do que as pessoas às vezes pensam, as ciências humanas e sociais são metodologicamente as mais exigentes de todas, porque elas não vão poder provar resultados a partir da experiência. O resultado tem que ser provado a partir do método e da coerência interna que o pensamento vai conseguir desenvolver a partir, né, de um novo pensamento. Então, isto é extremamente difícil, sim, mas existe um método. E, nesse sentido, a filosofia se torna ciência, pelo método, pela reflexão coerente e sistêmica.